Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no nosso boletim coronavírus, em nome do Grupo Santa Joana, do Hospital e Maternidade Santa Joana. Eu sou Rosana Richman, sou médica infectologista do grupo. Nós já fizemos 2 boletins, a gente está se propondo a fazer isso semanal. A velocidade de informações que nós temos sobre essa nova doença é extremamente rápido. E por isso que nós, médicos, a hora que a gente fica um dia sem ler alguma coisa, a gente já está se achando desatualizado. Então, eu acho que é muito prudente que o Grupo Santa Joana realmente faça a cada semana, que seja uma conversa rápida, mas assim, só para realmente atualizar o que aconteceu e o que a gente está tendo agora de novidade. Então, eu vou pegar, para ser bem fidedigna ao momento, eu vou pegar aqui os números atuais do coronavírus, né? Então, os números que nós temos hoje no mundo são mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Isso porque a gente sabe que a gente tem um número de testes muito abaixo do que a gente imaginava. Então, esse número de 2 milhões seguramente é muito maior que isso. Mas isso eu diria para vocês que não é o mais importante. O que mais realmente nos afeta é o número de mortes, né? E se a gente for ver o número agora, que eu estou lendo aqui, o mais atual, nós estamos com quase 150 mil mortes pelo mundo relacionado ao coronavírus. A boa notícia é que o número de recuperados também é bastante grande, né? E se a gente pegar especificamente o Brasil, nós estamos hoje com 30.425 casos, esse é o número total do Brasil. E em termos de morte, nós temos 1.924 mortes no nosso país. É um monte, sem dúvida, mas se a gente compara esse nosso número de morte total do Brasil versus o número de mortes nos Estados Unidos de ontem para hoje, o nosso número total é menor do que o que está morrendo diariamente nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente está super impressionado com tudo isso e é por isso que hoje nós vamos dar uma atualizada sobre o assunto. O doutor Alberto Daória deve participar junto com a gente também, ele deve estar pedindo aqui uma solicitação para entrar com a gente. Eu até peço para ele, se for o caso, pedir de novo a solicitação, que pode ter passado aqui, assim ele entra junto com a gente e a gente vai conversando, tá bom? Em relação ao nosso assunto mais importante, que obviamente é gestação, eu vou abrir aqui todas as perguntas que vocês mandaram esses dias, essa semana, em relação ao assunto, para a gente poder, de uma forma prática e didática, ir respondendo as perguntas que vocês mandaram para nós durante a semana, tá bom? Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, uma pergunta que muitas pessoas fizeram é em relação a as grávidas estão sendo mais suscetíveis ao coronavírus? E o que a gente tem falado é o seguinte: todos nós que nunca tivemos infecção por esse vírus somos suscetíveis à infecção. Então, tanto as gestantes quanto as não gestantes, todo mundo. O que a gente tem que ficar de olho são os grupos ditos de maior risco para ter uma doença mais complicada. E daí entram sim as gestantes, mas as gestantes de alto risco. Então, se vocês forem ver a classificação de risco até março não incluíam as gestantes. Agora, a partir de abril, se você pegar os documentos do Ministério da Saúde, eles estão incluindo as gestantes de alto risco. Isso é importante? Isso é importante, porque a gente começa a ver casos na literatura, casos aqui no Brasil, de gestantes que ou obesidade junto, ou hipertensão junto, ou eventualmente até idade, gestantes com um pouco mais de idade, tendo quadros mais importantes relacionados ao coronavírus. A gente sempre fala a mesma coisa, que o coronavírus, a imensa maioria das pessoas, mesmo as gestantes, vão ter um quadro clínico muito menos grave. Porém, sabemos que uma porcentagem de pessoas pode evoluir para um quadro mais grave e principalmente, então, entra agora, a partir de agora, a gestação de alto risco. Outra pergunta que sempre fazem para nós, e eu acho que é bem bacana a gente explicar, como é que as maternidades, você tem que pensar o seguinte: nós não somos um hospital geral. Se você vai hoje no hospital geral, ele tem uma ala só para coronavírus, só para Covid, porque é uma pandemia, como a gente está sabendo, e os números aqui na nossa região estão aumentando.
Quando você vai para uma maternidade, a gente até fala que a gente está numa situação muito melhor do que os colegas infectologistas que trabalham em hospital geral, porque o número de casos ou de suspeita de casos que passam nos hospitais maternidades exclusivos é óbvio que é muito, mas muito menor, porque o que a gente atende são casos suspeitos, lógico, de síndrome gripal em pessoas que estão grávidas. Então, assim, o risco aqui é muito menor, como eu estou falando para vocês, nesse tipo de hospital. Mas nós temos que estar preparados para isso. Então, como é que é a dinâmica lá no Hospital Santa Joana? Então, já na recepção, a hora que primeiro que a gestante, a hora que ela liga ou para agendar, ou mesmo que ela vá visitar o hospital, a gente já está avisando de rotina que as visitas, de uma maneira geral, estão reduzidas. Então, as visitas, o acompanhante, lógico que tem direito ao acompanhante, mas a gente está limitando a um acompanhante, óbvio que pode ser trocado nas 24 horas, mas quanto menos gente frequentar ambiente hospitalar nesse momento, e é uma coisa de mão dupla, é tanto para a proteção das gestantes que estão lá dentro internadas, e eu não quero que muita gente de fora entre na maternidade, quanto proteção também de todo mundo. Para a pessoa que está indo visitar, ela também, ainda mais se for alguém, inclusive a gente coloca isso como nossa regra de acompanhante, alguém com mais de 18 anos, né, de preferência, e menor de 60 anos, exatamente para evitar que pessoas de maior risco possam estar entrando em contato no ambiente hospitalar. Então isso eu acho que é bem importante a gente falar. Essa restrição de visitas é geral, todos os hospitais de São Paulo estão fazendo de uma maneira ou de outra, mas todos os hospitais estão com esta responsabilidade de diminuir ao máximo o risco de possível contaminação pelo coronavírus. Então, o nosso hospital, lá desde a recepção, é questionado aos pacientes se porventura tem alguma sintomatologia respiratória. Se tiver, ela ganha uma máscara cirúrgica e o caminho dela é totalmente separado da nossa rotina, que é a imensa maioria das nossas pacientes que vem da luz, como você, que entra na rotina do hospital por fluxos totalmente separados, tá? Então essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa é que, em relação aos recém-nascidos, então, essas pacientes que são suspeitas ou confirmadas de caso de coronavírus, elas podem dar à luz no hospital, claro, nós estamos vendo um aumento do número de casos em toda a cidade de São Paulo, então é óbvio que a tendência que a gente tenha, e as gestantes acabam procurando o hospital maternidade porque sabem que o número de pessoas internadas é muito menor com a doença do que um hospital geral, então nisso a gente já direciona para um setor diferente, e esta criança, filho de mães confirmadas ou suspeitas, este recém-nascido, se ele precisar de cuidados mais intensivos, alguma coisa assim, ele já vai para uma UTI exclusiva que nós criamos, que felizmente está vazia, mas está lá montada para isso, então é uma UTI exclusiva para crianças que são filhos recém-nascidos, fruto de mães com suspeita de Covid ou caso confirmado de Covid-19. Então isso é muito importante, porque, lógico, essas crianças vão ser testadas, o Grupo Santa Joana todo está absolutamente equipado do ponto de vista de laboratório, a gente consegue fazer PCR, que são os testes moleculares, a gente consegue fazer sorologia, que é uma novidade, entrou agora bem mais recente, então, e sorologia é para ver se a pessoa já teve ou não teve o Covid, ou seja, são os anticorpos que nós podemos ver também. Então nós temos plenas condições de oferecer para paciente e para o recém-nascido, quando for o caso, o diagnóstico relacionado a tudo isso. Então, acho que isso é uma pergunta bem frequente e bem importante. Por outro lado, mães que são Covid, que estão clinicamente estáveis ou que tiveram Covid recentemente, também estão perguntando para nós, eu vou poder ficar com meu filho, sim ou não? Como é que vai funcionar? Se o bebê estiver estável, o bebê de termo estiver estável, não precisar de terapia intensiva, nada disso, vai fazer alojamento conjunto, sim. Mantendo sempre o distanciamento do recém-nascido em relação à mãe, isso é bem importante, a gente pede até 2 metros de distanciamento, e esse distanciamento só vai quebrar na hora da amamentação. O leite materno, gente, é outra pergunta que também está aqui, o leite materno, ninguém mostrou até agora que o leite materno ofereça risco para os nossos recém-nascidos.
é o melhor alimento que a gente pode dar para o nosso recém-nascido, então as mães vão sim amamentar. A única situação em que a mãe não vai amamentar, se ela estiver com o Covid-19, é caso ela clinicamente estiver tão doente que ela não consiga, por exemplo, vestir uma máscara. É óbvio que essa mãe, na hora de amamentar, como eu vou ter que diminuir a distância do bebê com ela veste uma máscara para poder dar segurança para o bebê e dar o leite materno. Se essa mãe tiver, do ponto de vista clínico, ela não tiver condições de vestir uma máscara, porque está com ou muita tosse, ou se sente mal por falta de ar, daí é uma situação diferente. Daí é óbvio que a gente não vai colocar esse bebê ao seio materno, a gente aguarda essa mãe melhorar e depois a gente libera. Então, assim, existe toda uma estrutura, como eu falei para vocês, nós estamos com uma UTI hoje fechada, não tem nenhuma criança na nossa UTI fruto de Covid, felizmente, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter. E para isso a gente precisa estar preparado e é isso que nós fizemos lá no nosso hospital. Dr. Dauri ainda não entrou, eu estou tentando ver se ele consegue participar aqui, mas eu ainda não vi a entrada dele, mas vamos continuar, porque eu tenho as perguntas aqui, eu vou continuar lendo. Então a pergunta que vem aqui também, o vírus pode ser transmitido pelo leite materno, assim como influenza? Então eu já falei para vocês que não. Tem só um porém que eu acho que é importante a gente falar. As gestantes de alto risco, elas têm um risco maior delas terem complicação. Agora, em relação à transmissão do coronavírus, do novo coronavírus, pro recém-nascido intraútero, isso nós ainda não temos toda certeza. A literatura está buscando muito isso, se a possibilidade existe? Existe, a gente conhece isso com outras doenças. Mas com a Covid-19, ninguém mostrou ainda, apesar de ter alguns relatos que sugerem a possibilidade da transmissão intraútero, nós ainda não temos nenhuma evidência científica que realmente nos dê toda a certeza. Eu acho que aqui, deixa eu ver se é só um minutinho, eu acho que o Dr. Dauri está querendo entrar. Deixa eu já adicioná-lo, assim ele está com a gente. Acho que agora sim, agora ele vai entrar. Então, continuando. Oi, Dália. Oi, como é que você está, Rosana? Tudo jóia? Tudo certo. Você não quer só se apresentar, dar um oi para todo mundo aí? Legal. A gente estava aqui se acertando em termos de tecnologia, né? Isso aí. Me fala uma coisa, aqui, eu vou estar junto com você. Meu nome é Alberto Dáurea, eu sou diretor de relacionamento do hospital e sou obstetra também. Então, acho que o nosso bate-papo vai ficar bacana, porque vai ficar obstetra com a infectologista e eu vou tirar muita dúvida e vou aprender muito com você. Então vamos lá. Dáurea, eu já estava começando a falar algumas coisas em relação de como o hospital está preparado para receber essas pacientes, que os fluxos são diferentes, a UTI neonatal, se precisar, vai ser totalmente diferente. Então, tudo isso a gente já estava conversando. E eu estava falando agora exatamente de uma das perguntas que veio aqui em relação ao risco da transmissão vertical, ou seja, a transmissão do vírus ainda no momento que ela está grávida, né? E é isso que eu estava comentando, que por enquanto nós não temos nenhuma evidência, existem alguns relatos que sugerem a possibilidade, mas nós não temos a evidência real de que isso realmente possa acontecer. Por isso mesmo que as gestantes que estão me ouvindo agora e que estão no início de uma gestação, primeiro, segundo trimestre, e se porventura tiverem a Covid-19, elas vão informar a gente no momento do parto para a gente, por segurança, fazer toda a investigação desse recém-nascido para ver se eventualmente até ele já não nasceu protegido contra o vírus, que é uma possibilidade, como a gente vê com outras doenças. Então, toda gestante que está me ouvindo agora, que for dar à luz no Grupo Santa Joana, a gente sugere fortemente que se nós estamos agora em abril, vamos supor que vocês tenham um quadro, se Deus quiser, leve, mas tenham a confirmação do Covid-19. Então a gente pede para que vocês sim relatem a gente lá na frente, a hora que você vai dar à luz, para a gente poder fazer a investigação do bebê, visto que nós não temos também, diferente do Zika vírus, nós não temos nenhuma documentação de malformação fetal relacionado ao novo coronavírus. Lógico, nós estamos, hoje fazem 45 dias do primeiro caso do nosso país, então nós estamos falando de algo muito novo, muito recente, que a gente precisa continuar estudando, mas até este momento, né, Dáurea, não tem nenhum caso de relato de malformação de gestantes na China, na Itália, em qualquer lugar do mundo,
que adquiriram o vírus no início da gestação e tiveram complicação relacionada à malformação. Não, legal. Quer complementar, Dáurea? Eu só complemento com uma fala um pouco mais otimista, né? Com o obstetra. A própria natureza tende a protegê-los, né? Então, eu sou otimista porque eu fico entendendo que a gravidez estará com uma proteção natural que a gente não conhece exatamente. Mas até hoje, né, parece que o caminho é esse que você falou. Lembro só que as nossas conversas todas valem sempre até hoje, né? Todos os dias a gente está conversando e todos os dias alguma coisa está mudando. E muitas grávidas perguntam para mim, mas doutor, como é que eu queria saber com relação à transmissão pelo leite? Isso. Eu gostaria de ouvir você. Não, então, eu tinha até começado a comentar no início que até este momento não tem também nenhuma documentação. Já procuraram o vírus no leite por técnica de PCR, aquela técnica molecular. Eles não acharam o vírus nem no cordão umbilical, nem no leite materno, nem em secreções vaginais. Isso é importante, Dáurea, por causa da via de parto, que é outra coisa que o pessoal pergunta para nós. Então, assim, nos casos que foram até agora verificados, nós não vimos a presença do novo coronavírus nem em secreção vaginal, ou seja, a via de parto é a via que o obstetra definir, tá certo? É claro que na literatura a gente acaba vendo um pouquinho mais de cesárea nas situações em que você acaba tendo que fazer algum parto de emergência para poder salvar a mãe e o filho. Então daí óbvio que daí parte para uma cesariana. Mas a via de parto é a via que o obstetra decidir, tá certo? O que for melhor para você. Concorda, Dáurea? Perfeito. Está muito bem, porque existe uma dúvida com relação a se existirá mudança no tratar dessas pacientes, no que diz respeito a antecipar parto ou então contraindicar uma via de parto. Você já acabou de falar isso aí e explicou de forma bem clara e ficou bem bacana. Com relação às secreções, você sabe que existe uma outra dúvida que os casais perguntam com relação à atividade sexual. Certo. Eu tenho vírus no sêmen, eu tenho vírus na secreção vaginal, tem na saliva. Se tem na saliva, então eu tenho no sêmen. Você poderia dar uma luz para a gente aí? Olha, até agora, né? Vamos deixar claro que hoje é 16 de abril, porque daqui a pouco o pessoal pega esse vídeo daqui a um ano e fala, tá vendo? Eles falaram coisa errada. Não, 16 por isso que nós de abril de falamos, 2020. tudo vale até hoje, né? Não, então, até 16 de abril de 2020, não foi isolado o vírus nem em secreção vaginal e nem no sêmen. Perfeito. Então, teoricamente, relação sexual vaginal não teria transmissão. Isso, né? Porém, é óbvio que na saliva nós sabemos que sim, lá tem vírus. Então, seja sexo oral, que é uma das coisas também que o pessoal pergunta, existe a possibilidade sim de transmissão, porque como tem vírus na boca, tem vírus na saliva, existe a possibilidade dessa transmissão. Nossa. E óbvio que na relação sexual, óbvio que você acaba tendo beijo, etc. Então é muito mais a transmissão através da parte respiratória, gotículas, beijo, do que o ato sexual em si. Pelo menos é isso que a gente sabe hoje. Agora, uma coisa só que eu vou acrescentar e você vai me corrigir se eu estiver errado. Você tem que ter uma lesão com uma certa solução de continuidade, ou seja, uma lesão da mucosa vaginal, para que o vírus que estiver na sua boca venha entrar. Ou ele só entrando no conteúdo vaginal. Eu acho que não. Eu acho que temos que ter alguma lesão. Ou não. Não, eu não sei. Eu não me arriscaria a falar isso. Tá? Não, né? Esse vírus é muito novo, ele tem um poder de disseminação que nós estamos aprendendo muito a cada dia. Ele realmente se adaptou muito bem nas nossas células, nas células humanas. Então, eu acho que enquanto a gente não entender tudo, porque você concorda que no contato pessoa a pessoa, se eu ficar a menos de 1 metro com alguém que está infectado, aquelas gotículas, se eu não estiver usando máscara, nada, óculos que me protege, eu vou me infectar, entendeu?
E é importante porque, assim, nas células do epitélio respiratório, então, epitélio é esse negócio de dentro, tá? A mucosa, né? Então, todo o nosso epitélio respiratório tem um receptor para este vírus. É Perfeito. como um mecanismo de chave e fechadura. Então, o Tem vírus é a tem chave, fechadura. ele se encaixa no receptor da nossa célula, que é a fechadura. Perfeito. Então, Dáurea, de verdade, eu não iria Não afirmar isso daria que para você falou. responder. Não Não. sei. Eu não Tá. sei se, por exemplo, na mucosa vaginal, que realmente não tem esses Como é esse receptores. comportamento? Nós temos esse receptor no trato respiratório, no trato intestinal, nos rins, no coração. Na Então, eu acho mucosa que nasal, na um mucosa pouco nasal. de cautela antes de Para fazer, poder falar para isso daí. responder. Tá bom? Me fala uma coisa, você sabe que aquelas pacientes que têm alta na maternidade, saem com o bebê e não tiveram absolutamente nada, elas fazem outra pergunta interessante. Bom, eu cheguei em casa com o bebê que acabou de sair da maternidade. Os cuidados que eu tenho que ter em casa, quais são? Eu não sei. Eu passo álcool gel no bebê? Passo álcool gel? Eu não sei, estou na dúvida. Você está Daria para falando resumir? de mães que não tem nada a ver, não tiveram Covid, né? Tiveram absolutamente Saudáveis, a nada. imensa maioria. Tá. Olha, meio óbvio, se a gente está pedindo para não irem visitar na maternidade, ter só um acompanhante, é óbvio que em casa nós vamos continuar com a mesma linha. Então, depois faz vídeo, faz uma reunião da família por Zoom, faz o que quiser, mas não é para ir na casa visitar o recém-nascido. Primeira coisa. Ótimo. 2, se você não fez, faça a sua vacinação de influenza. Influenza é outro vírus respiratório, que esse sim a gente sabe que pode causar dano para você e para o seu recém-nascido. Então faça essa vacina, porque ele não pode tomar vacina, mas você pode. Você passa a proteção pelo leite materno. Que é Então, o que a gente amamente. preconiza durante a gravidez. Amamente, tá? Perfeito. Terceiro, o álcool gel, é óbvio que você vai passar na sua mão, você vai tomar todo cuidado, você vai sair pouco de casa. Se você precisar sair de casa, você vai vestir uma máscara caseira para eventualmente ir no supermercado, para ir. Se puder alguém para você, melhor. Mas se você precisar se ausentar, você sai de casa com uma máscara caseira para proteção. A hora que você volta para casa, você tem que fazer toda a higienização das suas mãos. Se você está chegando na maternidade, troca de roupa, põe aquela roupa para lavar, a roupa do bebê que usou na maternidade, põe tudo para lavar, tá certo? Ou seja, a gente tem recomendado uma roupa para dentro de casa, uma roupa para fora de casa. E é com detergente normal, viu? Não precisa nada de especial. E em relação ao álcool, que é a última pergunta, é óbvio que as suas mãos você faz a higiene com água e sabão ou álcool gel. E no bebê, você pode sim, óbvio, com cuidado, colocar uma pequena quantidade de álcool só para friccionar um pouco a mão do bebê. Mas eu, sinceramente, usaria água e sabão, que é muito mais seguro, não tem risco da criança eventualmente colocar imediatamente após a mão na boca e eventualmente ter. Então, eu acho o melhor que a gente tem para oferecer para a nossa criança, e a gente sabe que água e sabão é efetivo para a eliminação do vírus, é isso que eu faria. Não, legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A mamãe teve Covid, está bem, deu à luz, foi tudo direitinho, mas ela teve naqueles dias que rodearam a maternidade. Aí ela chegou em casa com o bebê não teve absolutamente nada. Como é que é a proteção dela para o bebê? Distancia? Distancia, Dáurea. Distancia, Até os 14 dias, porque a gente sabe que o período de incubação, né? E o período de transmissibilidade do coronavírus dessa gestante, então ela deu à luz, ela é positiva, o bebê está ótimo, ela está bem, mas ninguém me garante que ela ainda não está transmitindo esse vírus. Então a melhor forma é até o 14º dia dos sintomas da mãe, então vamos lá. Até o 14º, pelo menos, né? Se for caso grave, às vezes a gente até estende um pouco mais. Mas nesse caso, que a mãe está bem, está tranquila, até o 14º dia do início dos sintomas da mãe, ela deve manter o distanciamento do recém-nascido, quebrando o distanciamento quando? Quando vai amamentar. Ninguém vai deixar de amamentar. Só que na hora da amamentação, higiene das mãos, higiene da mama, põe uma máscara, dá o leite, devolve a criança. Porque nós estamos tranquilos. O leite, até o presente momento, não se mostra um veículo transmissor do vírus, né? Se ela tiver com a máscara, está evitando de jogar carga viral sobre o bebê, né? Ela deve evitar durante a amamentação. Evitar não, ela não deve, durante esse ato de amamentar, falar no telefone
nem ficar Não. falando com ninguém para evitar. Quieta. Quieta. Máscara e Quieta. silêncio. Bota uma Depois música. distancia o bebê, depois distancia Isso. o bebê, e nos intervalos entre as mamadas, cada um está num espaço. Né? Isso. Não, Não, ou você mantendo 2 metros de distância o berço de você, às vezes tem gente que não tem condições de deixar em outro local, não tem problema. É o que, inclusive, a gente faz no hospital no alojamento conjunto desses casos. Você deixando pelo menos 2 metros de distância é o suficiente. E muita higiene das mãos. Isso a gente sempre tem que reforçar. Agora, você falou uma coisa, Laura, que eu acho que é um detalhe importante. As máscaras, o poder de filtração da máscara tem a ver com a umidade, lógico, tem a ver com quantas camadas tem, mas também tem a ver com a umidade da máscara. Então, quanto mais você ficar falando, Exato. né, você está amamentando e está lá falando, é a pior coisa que você faz. Então, é silêncio, fica lá, amamente muito bem né, e vamos em frente. Assim, até porque os bebês, pela minha experiência, eu vejo que os bebês não gostam que as mães fiquem fazendo, tenham outra atividade durante o ato da amamentação. A criança gosta de ser observada pela mãe durante a amamentação. É uma atitude de carinho que a criança grava isso aí. Então, você ficar vendo televisão, falando no celular, está dando a entender para essa criança que você não está dando a menor importância para aquele momento que é o momento mais importante da construção da relação entre a mamãe e o bebê. Eu vejo assim. Isso aí. Legal, legal. Isso aí. Isso aí. O Dáurea perdeu um pouco, eu vou continuar aqui. Pelo menos eu acho que ele perdeu um pouco o contato. Bom, tem uma pergunta. Oi, acho que você fugiu um pouco aí a conexão. Eu provoquei um distanciamento que eu fiquei na emoção da contagiosidade. Você quer fazer uma pergunta ou quer que eu leia aqui as perguntas que vêm vindo? Lê aí para a gente, que aí vai provocando a gente a responder. Tá. Uma das perguntas que fizeram aqui é se essa doença favorece parto prematuro. Isso é uma pergunta importante. A gente tem visto, tanto aqui no Brasil, mas principalmente dos estudos feitos em outros locais, uma porcentagem razoável de parto prematuro desencadeado pela infecção materna quando a gente está falando de infecções mais graves, tá? Então, isso não é novidade para nós, porque a gente viu isso também com outros vírus, né? Então, o próprio vírus influenza, uma das formas da gente evitar a prematuridade é não ter influenza, certo? Então, essas infecções virais, elas podem, se por reação inflamatória, etc., elas podem desencadear um trabalho de parto prematuro e desencadear um bebezinho prematuro. Por isso que o Santa Joana acabou montando uma UTI só para isso, caso a gente precise de um prematurinho que esteja nascendo de uma mãe com suspeita ou caso confirmado, nós vamos ter a estrutura lá separada, mas nós vamos ter a estrutura lá. Específica para isso. Uma coisa que seria legal a gente relembrar é que no final da gestação existe uma compressão maior do abdômen sobre o pulmão, reduzindo a expansão e a capacidade pulmonar. Né? Então, há de se ter um cuidado maior nesse momento para que, se possível, não tendo infecções nesse momento, você fortalece a nutrição do bebê e evita a restrição da nutrição placentária, porque a capacidade pulmonar está restrita nesse finalzinho de gravidez. Eu não me lembro exatamente, mas lá atrás, você falou há 45 dias, agora a gente está lembrando direitinho, as gestantes e as puérperas, elas estavam nos grupos de risco já? Não, elas não aparecem nos primeiros boletins do Ministério da Saúde, porque no mundo inteiro ninguém viu que gestantes tinham uma porcentagem maior de complicação, como a gente viu com outras doenças, e volto para a influenza de novo, do que as não gestantes. Perfeito. O que fazia diferença, Dáurea, era gestante com fator de risco, ou seja, gestante diabética, gestante obesa, gestante asmática. Então, quando você combinava a gestação com fator de risco, daí sim a gente via um pouco a mais. O que aconteceu agora? De abril para cá, se você pegar o boletim do Ministério da Saúde, ele vem lá como? Na última linha, além de diabetes, parará, vem lá, gestação de alto risco. Tá. Então, a gestação de alto risco, leia-se, você como obstetra,
é hipertensa, é uma gestação onde ela tem já um outro Ela já caminha fator com algum outro que não só a fator de risco. gestação para Perfeito. poder ser considerada uma pessoa de alto risco. Mas assim, Perfeito. Dáurea, eu acho que nós estamos muito no início. Como eu vou insistir, nós estamos há 45 dias no Brasil aprendendo a lidar com esse vírus. Tá. É completamente diferente da gente falar de doenças que a gente conhece há anos, tá certo? Sem dúvida. Então, como tudo é muito novo, como a gente sabe que a gestante é um momento imunológico diferente do que alguém não gestante. Então, eu sempre peço e sugiro que as gestantes que estão nos ouvindo, de fato, levem a sério a quarentena. Eu acho que não é momento. Nós estamos aqui em São Paulo com um aumento do número de casos. Não é a velocidade que a gente, graças ao isolamento social, a velocidade está um pouco mais lenta, mas nós estamos vendo dia a dia um aumento do número de casos. O vírus está circulando na nossa cidade, então não é momento para afrouxar quarentena, nem da gestante, nem quem vive com a gestante. Eu acho isso bem importante a gente ressaltar, porque apesar de a gente não está vendo um risco maior de complicações, não adianta. É uma situação onde a gente não quer prematuridade, a gente não quer correr risco. Então, calma. Eu acho que neste momento é bom a gente manter tudo aquilo que a gente sabe em termos de prevenção. Legal. Então, para resumir, a grávida já tem uma imunidade menor, porque está grávida, a imunidade já cai durante a gravidez, então ela merece toda a atenção que já foi preconizada e ainda um pouco mais de atenção ainda. O que ela puder evitar, melhor. Né? Isso. Você tem mais alguma pergunta que a gente que poderia Olha, tem algumas perguntas aqui, que uma até achei curioso. Ela é gestante e o marido dela é médico. Então ela está preocupada, porque ele está indo trabalhar, né? Sim. Lógico, nós profissionais da saúde, a gente já Lógico. está indo trabalhar e ela está em casa. Então eu diria o seguinte: os cuidados são sempre os mesmos, né? É óbvio que o seu marido estando mais exposto, ou qualquer pessoa que está trabalhando e venha para sua casa, é bom manter um distanciamento social, é um momento diferente. Eu sei que é muito estranho a gente falar sobre isso, mas não tem jeito. Então, seu marido chega, ele tira aquela roupa, o lance da sola do sapato, tem muita gente falando, não está provado, mas acho que é de bom tom. É de bom tom, um cuidado a mais, higienize suas mãos. A qualquer sintoma ou sinal de quadro infeccioso, realmente, daí é isolamento domiciliar mesmo, daí as pessoas ficam em ambientes diferentes, etc. Mas é uma das preocupações, lógico, que as gestantes estão tendo. E Dáurea tem pergunta também sobre via de parto. Acho que nós comentamos no início, mas essa pergunta voltou aqui. Então, a gente já falou sobre isso, né? Que a via de parto é a via obstétrica. Ou seja, a natureza escolher. Que a natureza escolher. Não há necessidade de fazer cesárea por causa disso. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais. E nem prematuridade, conforme você já falou, né? Não há indicação de se antecipar o parto somente porque tem uma infecção por Covid. Se houver indicação de antecipar o parto, é por outros motivos que estão prezando, estão com o objetivo de proteger a mamãe e o bebê. Que a gente quer o sucesso desse binômio dos dois. É isso mesmo. E Dáurea, só falar mais uma coisa, nós estamos agora com um grupo multidisciplinar, anestesista, infectologista, clínico e obstetras, no grupo Santa Joana, que todo dia discute juntos, porque nós estamos, é tudo muito novo, então quanto mais experiência a gente conseguir juntar, melhor para todo mundo. Então discute junto exatamente isso, qual é a conduta, quando vai ser o parto, quando não vai ser o parto, quando vai eventualmente precisar tratar essa gestante. Então, nós temos um grupo hoje multiprofissional discutindo exatamente tudo isso. Legal. Isso ajuda muito, porque as decisões que são tomadas são decisões de consenso. E são decisões muito mais seguras, porque elas são consensuais ouvindo cada especialista. Isso aumenta muito o sucesso da mãe e do bebê. Tem uma pergunta que eu gostei aqui da Eliana. Ela está perguntando: se o pai estiver espirrando ou tossindo, vai poder acompanhar o parto? Não. Eliana, infelizmente nós estamos numa fase que não dá para correr risco, tá?
Então, o pai, infelizmente, não vai poder acompanhar o parto. Óbvio que você tem direito ao acompanhante, né? Mas o pai não vai poder acompanhar o parto. E isso me traz uma outra coisa, Dáurea, que é em relação... Nós temos incentivado muito, nós, o Ministério da Saúde, a OMS, que as pessoas, quando saiam de casa, vamos supor, alguém que está vindo para o hospital para dar à luz, ou acompanhante, ou alguém que tem um bebê na UTI neonatal hoje, a gente está incentivando fortemente que as pessoas usem máscara caseira na rua e dentro do hospital. Então, essa é fortemente recomendado, não para nós profissionais da saúde, claro, a gente tem que usar os equipamentos do hospital. Mas mães, pais, quem está acompanhando, em especial quando vai entrar dentro de uma UTI neonatal, sem dúvida, usar uma máscara caseira. Essa é uma conduta que até a gente está reforçando e aumentou mais o nível de indicação, né? E que, em princípio, parece uma conduta que aumenta bastante a segurança. E se amanhã aparecer uma outra sugestão, com uma outra ideia que possa melhorar mais a segurança, vamos adotar também. Né? É isso aí. Sempre com a Bia Sec, acho que é a segunda vez que ela está fazendo a pergunta, então vamos responder aqui. Ó. Vou ter que usar máscara para ficar com a minha bebê? Meu parto é semana que vem. Bia, se você não tiver sintomas, Bia, não há necessidade de você ficar com máscara, tá certo? Aqui é muito mais importante do ponto de vista... sei lá, eu imagino que você não esteja nesse momento trabalhando, não está se expondo, está em casa, então o teu risco é muito menor, mas caso você tenha qualquer sintoma respiratório, claro, daí muda tudo que nós estamos falando. O mais importante, Bia, neste momento, nós vamos sempre insistir nisso, é que o bebê não receba a visita de outras pessoas em casa ou no hospital, e, de novo, toda vez que você for manipular o teu bebê, etc., higiene das mãos. Isso toda hora a gente vai falar, tá bom? Maravilha. Tem mais alguma pergunta? Porque eu acho que a gente fez um bom apanhado em termos de dúvidas, são as principais, e eu acho que ficou bem bacana. Tem mais alguma? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo as mães e o recém-nascido estão ficando na maternidade se o parto for sem complicação nesta época de Covid? Dáurea, o tempo de permanência continua exatamente o mesmo. Aqui a alta é sempre dada amparada na segurança da alta, quer dizer, o bebê está em condições de ir para casa e a mamãe está num pós-operatório sem intercorrência. Então não mudou nada em termos de tempo de internação. A Débora está perguntando, mãe saudável, após o parto, vai poder ficar com o bebê direto? Vai. Sim, saudável, normal. Vida normal, gente. Normal. Vocês estão... Quem vai dar luz agora está no meio de uma pandemia, né? Então tem algumas restrições, mas quem estiver saudável, vida normal. Perfeito. E a última pergunta aqui, que eu acho que é legal, é da Lu Tessaro, perguntando se puérperas também entrou no grupo de risco. Lu, oficialmente não. Se você pegar o documento do Ministério, você vai ver lá que está gestantes de alto risco. Mas vamos lembrar que puérpera, né? Puérpera, e vocês viram as estatísticas do Brasil, e não sei se não viram, mas tem sim relato de óbito em puérperas. É óbvio que não está claro, nesses casos, se tinha alguma outra coisa. Nós, graças a Deus, do Grupo Santa Joana, não tivemos nada ainda. Mas... as puérperas, a gente tem que lembrar que até 6 semanas depois do parto, até mais ou menos 45 dias, ela sempre tem uma resposta imunológica diferente de alguém que não está nessa situação. Por isso, inclusive, que a vacinação da gripe a gente faz sempre para gestante e puérpera até 45 dias, exatamente com esse motivo, por ter maior risco de ter complicações de outras doenças virais. Então, apesar de não ter nenhum dado na puérpera de ser de maior fator de risco, é bom, na minha opinião, vocês se cuidarem mesmo no puerpério. De acordo? Aí vem aquela orientação, Rosana, eu estou na dúvida, será que eu me comporto como grupo de risco? Está na dúvida? Se comporte sim, porque você só vai aumentar a sua segurança. É isso aí. Legal. Bom, Dáurea, acho que nós demos uma geral para essa semana. Com o compromisso de toda semana a gente está conversando com vocês. Lembrando aqui que vocês podem ver depois nos canais lá do hospital, né? Se você quiser falar dessa parte, mas... Podem acompanhar todo esse encontro nosso, ficará à disposição dentro dos nossos canais de comunicação, nossa mídia,
no IGTV, né? Também que fica Isso, também. E as outras perguntas que porventura chegaram ou vão chegar e não foram respondidas, a gente vai respondendo no decorrer desses próximos dias aí. Mas a gente vai estar sempre com uma frequência semanal ou quinzenal, normalmente quinzenal, para atualizar todo o pessoal que acompanha a gente com relação às dúvidas, até porque as coisas vão mudando todos os dias. Eu quero agradecer você, esse bate-papo foi muito gostoso e muito produtivo. Você tenha um descanso em seguida a esse nosso bate-papo aí e deixa um abraço a todo mundo aí e colocando o Grupo Santa Joana à disposição do pessoal que precisar de orientação. É isso aí, Laura. Obrigada pela parceria, boa noite a todos. Né? Um grande abraço. Tá? Tchau, tchau.